Bom dia, pessoal! Esse foi o nosso webinar. Vocês já viram tudo o que precisam saber sobre impressão de metal. Muito obrigado a presença. Obrigado por assistirem. Bom, meu nome é Daniel Amani, sou diretor de tecnologia aqui da 3D Criar. Tem aqui um convidado aqui que se apresenta para vocês. Muito prazer, pessoal. Meu nome é Bruno. Eu sou o coordenador de negócios da unidade de impressão 3D da Additiva, distribuidora BASF para impressão 3D. E esse é o nosso webinar sobre a impressão 3D metálica, combinando o sistema BASF e Ultimaker, trazendo uma solução que até pouco tempo atrás ela era cara, ela era difícil e agora ela está na facilidade de começar dentro de um escritório, dentro de uma área que não seja industrial e terminar com uma peça 100% metálica na nossa mão. É isso aí. Então, hoje a gente vai fazer a primeira parte do nosso webinar, e aí vocês vão entender ao longo do que a gente vai conversar hoje, por que a gente resolveu fazer em duas partes. E, bom, para começar um pouquinho, né, falar um pouquinho mais sobre o que a gente faz, eu cuido da parte de pré-vendas técnicas aqui da 3D Criar, então a gente faz todos os estudos de cliente, que tipo de tecnologia é mais adequado, maiores produções, volumes, custos, lead times, operação, né? Então, toda essa parte de validação de tecnologia é o que eu e meu time a gente faz, né? E tem, claro, a gente tem também a parte do pessoal de engenharia, então o pessoal que trabalha na parte de suporte, de treinamentos, de contratos de 3DAs. A gente tem um time bastante grande aqui, sempre focado nessa parte de construção de solução, né? E validação de tecnologia para usuários profissionais e para empresas também. Bom, da minha parte, como comentei, eu sou responsável pela área de impressão 3D da Additiva. A Additiva é uma distribuidora de produtos químicos especiais. Na parte de impressão 3D, trabalhamos diretamente com os filamentos, resinas e pós-pracerização da BASF. Parte fundamental do meu trabalho é desenvolver aplicações junto aos clientes para que eles consigam explorar mais os benefícios da impressão 3D, seja com materiais plásticos de engenharia, materiais reforçados com fibra e, principalmente, o tema do nosso webinar de hoje, a impressão 3D metálica. Então, falando um pouquinho de 3D Criar, né, nós somos especialistas em implementações de manufatura aditiva profissional. Então, o tipo de produto que a gente trabalha de impressoras, de treinamentos, de consultorias de implementação, ele é sempre muito focado para esse tipo de público, né? A gente não atende pessoas físicas, ou eu gostaria de ter uma impressora na minha casa, ou eu queria fazer uma segunda renda com uma impressora, não é o tipo de perfil do que a gente atende, tá? A gente nasceu no Centro de Inovação e Tecnologia da USP, tá? Que a gente já não está mais, a gente já está numa casa nova, só nossa aqui na Zona Oeste de São Paulo. E uma coisa muito legal para a gente é que nos últimos anos nós somos nomeados 3 vezes para a premiação do 3D Printing Industry em Value Added Reseller, né? Que é um distribuidor de equipamentos que não só faz a parte de venda de equipamento, né? Mas agrega valor em cima de treinamentos, de consultorias. E nós somos a única empresa da América Latina nomeados 3 vezes já para essa premiação. Bom, aí tem alguns tipos de clientes que a gente atende, mas eu, na verdade, eu nem sei por que esse slide está aí, né? Acho que eu deixei a mais aí. O que importa é a gente falar do que a gente vai fazer hoje, né? O que a gente vai falar. Então, na nossa agenda do dia, nós dividimos em 2 partes, né? Hoje a gente vai falar sobre tecnologia de impressão 3D em geral e também uma parte mais específica para os metálicos. Uma visão geral de como funciona o processo de fusão metálica, né, dos filamentos. Vamos falar também sobre quais tipos de materiais metálicos aí no sistema de BASF de ultrafuse, aplicações, guias de design, né, melhores práticas para modelagem e o posicionamento dessas peças de metal na impressora, e a parte de preparo de impressão 3D. Como o sistema trabalha com uma etapa intermediária, né, onde eu vou precisar fazer uma etapa para eu ficar com a peça 100% metálica, a gente resolveu que na segunda parte do webinar, algumas peças que a gente for ver hoje vão estar aqui metálicas, já retornadas, já prontas para a gente. Quando a gente vai falar de como criar seu caso de aplicação, aonde vale a pena a gente imprimir em metal, que tipo de pós-processamento a gente pode fazer ou a gente deve fazer, e vamos ver um pouquinho na prática como que essas peças ficam. Então, o nosso primeiro tópico é falar um pouquinho sobre impressão 3D. E aí, quando a gente fala, né, de, putz, essa máquina é muito legal, essa tecnologia é muito legal, né?
mas não dá nunca para a gente falar o que é o melhor, né? Não dá para a gente falar, essa é a melhor impressora 3D, esse é o melhor processo de impressão 3D. A gente tem que olhar alguns critérios aí para a gente definir o que é melhor, o que faz sentido para a gente, né? E aí a gente analisa a dimensão de peças, precisões que a gente vai ter no nosso projeto, tipos de comportamentos mecânicos, materiais, quanto de velocidade de produção eu tenho, custos de manutenção e de operação de máquina, né? E o que eu preciso de pós-processamento, né? Em geral, a gente dá uma olhada nesses critérios para a gente escolher o que se adequa melhor para aquele cliente, né? A gente fala que impressão 3D não é uma ferramenta multiuso, não é uma tecnologia que é multiuso. A gente tem como se fosse uma caixa de ferramentas, né? Eu tenho uma impressora de filamento, eu tenho uma impressora de resina, eu tenho uma impressora de pós-metálicos para determinada finalidade, né? Uma ferramenta que vai atender melhor alguma determinada atividade. E aí, quando a gente fala de impressão de metais, a gente cai no mais ou menos no mesmo dilema, né? De escolher o que é melhor. E aí a gente tem alternativas muito diferentes para a gente chegar na peça de metal, né? Eu tenho tecnologias de metais em filamentos, eu tenho sinterização a laser, né, dos metais, eu tenho raios de elétrons, eu tenho jateadora de aglutinantes, eu tenho deposição de aros. Então, vocês veem que tem várias tecnologias, né? E tenho volumes pequenos, volumes médios, volumes extremamente grandes, tenho trade-offs, né? Eu tenho trocas no que eu faço, não adianta eu querer, eu quero imprimir peças extremamente grandes, super rápidas e com uma precisão incrível. Não vai acontecer. Né? Do mesmo jeito que eu quero uma precisão baixinha aqui, não muito alta, tal, mas eu vou produzir isso uma velocidade mais lenta, né? Também não tem muito sentido nisso. Então, quando a gente vai analisar o business case que a gente vai fazer, a gente vai olhar o tipo de tecnologia que a gente vai usar. E todas têm o seu melhor, o seu pior, as suas vantagens e suas desvantagens. Esse quadrinho aí, eu peguei de uma matéria muito legal no All 3D Printing, tá? O link tá aí embaixo, mas quem escrever All 3D Pro aí vai conseguir achar essa mesma matéria aí e dar uma lida um pouco melhor em todos esses processos, né? Porque no fim do dia, não dá para a gente falar de todos, né? São muitos processos diferentes, são muitas vantagens, desvantagens diferentes. Isso se a gente for falar de todos, é tema para uma pós-graduação, né? O que a gente não quer falar é de dificuldades, né? É muito difícil o metal, porque você vai ter que ter um EPI aqui absurdamente complexo para você trabalhar, um ambiente totalmente controlado, instalações mecânicas, instalações civis muito complexas, né? É tudo o que a gente não quer fazer, né? A gente quer atender a parte de metal, onde a gente faz sentido na parte de peças pequenas, componentes auxiliares, né, coisas que são fora de prateleira. Então, tudo tem o seu uso, né? Então, lá nessa pirâmidezinha, ela ajuda a gente a escolher um pouco, né? A gente já fala de tipos de investimentos, né? Será que para eu começar a fazer peças de metal, para eu começar a entrar em metal, eu vou ter a maturidade suficiente de projeto para investir mais de 1 milhão, mais de 2 milhões de dólares numa linha de produção de metais? Porque daí eu não estou falando só numa impressora de metal, né? Eu estou falando em sistemas de pós-processamento, de usinagem, estou falando em gerenciamento de pó, estou falando em sistemas de classificação de segurança, começa a entrar um monte de coisa, né? Será que é isso mesmo que eu preciso para começar em metal? Né? Então, dentro da parte de baixo aí da pirâmide, onde eu vou ter componentes pequenos, auxiliares, peças funcionais que são testadas uma vez, quantidades muito baixas, faz muito mais sentido eu entrar em metal em um processo intermediário, né? Que eu não vou ter ainda 100% da peça pronta direto da impressora, mas que eu vou ter a capacidade de imprimir em metais, né? Com peças realmente resistentes, de metais de verdade, né? Como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, o Bruno vai falar para vocês agora um pouco de como é esse processo, né? Quais são os tipos de particularidades e como é que a gente vai trabalhar nessa parte dos metais com o sistema de ultrafuse. Perfeito, perfeito. Obrigado, Daniel. Essa parte que a gente entra na impressão 3D metálica com filamentos, ela é importante salientar que ela abre muitas oportunidades. Por quê? Não é toda empresa que tem esse investimento alto inicial para conseguir entrar na manufatura aditiva metálica. Mas sim, são muitas empresas que veem na manufatura aditiva metálica a solução para os seus problemas.
E é isso que a gente vai entender agora, como a BASF e como essa colaboração com a Ultimaker fazem com que o processo seja cada vez mais viável para pequenos, médios e também grandes indústrias, é claro. Passo aqui, Daniel? É aqui, ó. Bom, vamos entender primeiro, então, como é que funciona, porque além de a gente querer trazer, mostrar que não é difícil esse processo, a gente quer desmistificar alguma coisa. Também não é que nem a impressão 3D de plástico convencional, em que a gente vai colocar, puxar o nosso arquivo, fatiar ele, imprimir e a peça sair pronta. É um processo de 3 etapas e que foi baseado numa tecnologia já existente, que é a tecnologia de Metal Injection Molding, ou injeção metálica. Como é que funciona a injeção metálica? Assim, para quem é familiarizado com o processo de injeção, a nossa matéria-prima é na forma de pellets. E esse pellet ele é constituído por plástico e o pó metálico da nossa liga de interesse, que vai ser a nossa peça final. Esse pellet passa, então, por uma injetora, onde ele vai sofrer aquecimento, pressão e vai ser injetado para dentro de uma cavidade de um molde. Lá dentro desse molde é que a gente vai ter a conformação da nossa peça. Se a gente pega, então, do nosso pellet para a peça injetada, que a gente chama de peça a verde, ela tem a mesma composição química, ou seja, ainda continua sendo pó metálico com o nosso plástico. Para que a gente obtenha, então, a nossa peça metálica final, 2 processos muito importantes têm que acontecer. E o primeiro deles é remover esse plástico que foi muito importante para que a gente conseguisse injetar a peça, para que a gente tivesse uma fluidez para dentro do molde, mas que agora ele precisa ser removido. Essa é a etapa de debinding. Então, a gente vai remover o plástico da nossa peça, obtendo o que a gente chama de peça marrom. É uma peça que agora não é nem metálica sinterizada e nem possui mais o nosso plástico. Ou seja, é o momento mais frágil da nossa peça. Enquanto ela tem o plástico, a peça verde, ela consegue ainda ser manuseada, ela consegue ainda sofrer algum tipo de acabamento, pode ser lixada, enfim. Mas, perdão, no estágio marrom, a gente não consegue manusear ela é extremamente frágil. Para que a gente obtenha, então, de fato, a nossa peça metálica, com as propriedades mecânicas, com a dureza, enfim, todas as propriedades da liga que a gente está injetando, a gente passa por um processo que já é bem conhecido da indústria metálica, que é a sinterização. É um processo que ocorre em altas temperaturas, numa atmosfera controlada, que basicamente vai fazer com que as partículas do metal que estavam antes só em contato comecem a coalescer, a se unir e formar um corpo denso e sólido. Quando a gente fala isso, se elas estavam só em contato antes e agora elas são um corpo denso e sólido, ocorre uma coisa que a gente chama de retração, um encolhimento. E esse encolhimento, ele é pré-determinado. Para a injeção metálica, ele fica por 20%, dependendo da nossa liga. E como que a impressão 3D se beneficiou de todo esse processo da injeção metálica? Bom, agora, ao invés de a gente ter um pellet para injeção, nós temos um filamento utilizando uma impressora 3D convencional. O processo subsequente é exatamente o mesmo. Então, a gente, da nossa impressora, passa por uma peça verde, vai passar por um debinding para remover o ligante. É aquela primeira etapa do vídeo que vocês viram na entrada, primeira etapa em forno. Removido o ligante, a gente vai então para a parte de sinterização. Ou seja, a gente se beneficiou de 2 tecnologias que já estavam bem conceituadas. A injeção metálica, na indústria há mais de 50 anos, e a impressão 3D de filamentos, que hoje todo mundo que está aqui já conhece e entende bem. Então está aí a grande facilidade, a grande vantagem do processo. Bom, antes de falar dessa parte, eu quero mencionar que não é nenhum grande desafio a parte da impressão. Por quê? Como a gente tem um plástico nessa composição do filamento, todas as temperaturas de mesa, de extrusão, controle de câmara, que também não é necessário, são dependentes do plástico que está no material. E é por isso que a gente consegue imprimir em temperaturas que são acessíveis e compatíveis com as impressoras da Ultimaker que a gente tem aqui.
Por volta de 250 graus Celsius a gente já consegue, entre 90 e 120 graus Celsius na mesa a gente já consegue ter uma boa adesão. Então, a parte de impressão ela é um processo mais fácil. O que vem aqui, o que a gente quer desmitificar hoje? E mostrar que também não é um bicho de 7 cabeças. O debinding e sinterização. Ele é um processo extremamente necessário, como a gente viu, para que a peça 100% metálica chegue. A etapa de debinding, então, é onde a gente vai ter a remoção do nosso ligante, a gente vai obter a peça marrom, e a gente traz aqui também, claro, porque nem tudo são flores, existem riscos, assim como na impressão. No debinding, o risco é de colapso, porque a gente está tirando plástico de dentro da nossa peça. Essa saída, se ela não for feita de uma maneira profissional, bem controlada, ela pode gerar um risco de colapso na nossa peça. Uma vez removido o ligante, temos a nossa peça marrom, vamos para o forno de sinterização. E é aqui que, de fato, a gente tem a formação da nossa peça metálica, a densificação do nosso corpo. Como ocorre um processo de contração, ou seja, uma redução nas dimensões, o risco que a gente tem aqui é do empenamento. Novamente, deve ser feito de uma maneira bem controlada, num processo bem profissional, mas que, se for bem feito, tudo isso consegue ser... não vai ter esse problema, mas é um risco que a gente enfrenta quando faz esse processo. Entrando mais a fundo no debinding, então, que é a etapa de remoção do ligante, primeira etapa do nosso pós-processamento. Como a gente pensa em remoção de ligante em debinding, existem 3 tipos possíveis. Se a gente sabe que é um plástico, como é que a gente pode remover um plástico? O primeiro delas é torrando ele, aquecendo ele até uma temperatura em que ele se degrade e seja eliminado. Então, a via térmica, uma extração térmica simples. Também, como a gente está trabalhando com plásticos, a gente entende que eles são mais sensíveis a solventes orgânicos. Então, se a gente coloca ele num banho de solvente orgânico, um debinding químico, a gente também consegue remover esse plástico da nossa peça. Mas existe uma terceira via que ela é mais eficiente do ponto de vista industrial e menos agressiva para a nossa peça, que é o debinding catalítico. Como é que funciona? Uma atmosfera de ácido, na forma de gás, vai penetrar na nossa peça, reagir com o plástico da nossa peça e eliminar na forma de gás. Ou seja, na primeira via, a gente torra o plástico até que ele entre no ponto de ebulição, passa por estado líquido, ebulição, e saia da nossa peça, passa por 3 fases. O químico tem que ter a penetração de um líquido para o interior da nossa peça, é muito mais demorado, gera resíduo, que a gente tem problema com descarte. Isso é bem importante salientar, né, que gera um impacto ambiental maior. E o catalítico, a gente tem a penetração de um gás na nossa peça, reage com o nosso plástico e sai outro gás. Então, um processo muito mais eficiente, muito mais controlado. E aqui, mais ou menos, o que acontece nesse debinding catalítico. Em amarelo, a gente tem o poliacetal, que é o polímero, né? Deveria ter mencionado já, que é o plástico que a gente tem nessa tecnologia no nosso filamento. Ele tem um ponto de fusão de 165 graus. O que quer dizer? Que a partir de 165 graus ele deixa de ser um sólido e passa a ser líquido. Quando a gente trabalha com essa atmosfera de ácido nítrico, numa temperatura entre 110 e 140, acontece essa reação que eu falei para vocês. Ou seja, a gente não aquece o plástico ao ponto dele virar líquido. Ele entra numa reação em que ele sai na forma de gás, um gás formaldeído. Aqui só um exemplo de como funciona esse forno. Aqui a gente tem a injeção do gás, o gás catalisador, que é o ácido nítrico. No ambiente ali do forno a gente tem as nossas peças. A atmosfera é controlada com hidrogênio. Quando o ácido nítrico reage com a nossa peça e sai na forma de formaldeído, ele é queimado por um flare. E assim ele consegue ser eliminado para o ambiente sem grandes riscos ambientais e sem riscos à saúde das pessoas que estão operando esse forno também. Então, a remoção com esse processo ela é muito mais rápida, ela é muito mais uniforme, ela penetra de todas as partes da nossa peça e é um procedimento que a indústria já conhece há
muito tempo na indústria, mais de 30 anos que a injeção 3D metálica utiliza esse processo. Sem querer, você acabou de responder uma pergunta que fizeram aqui sobre a liberação desse gás. Ah, exatamente, exatamente. Como a gente está liberando formaldeído, a gente precisa que ele passe por um processo de combustão no flare antes de ser liberado para o ambiente. Lembrando, né, pessoal, quem tiver alguma pergunta ao longo do processo, vai colocando e a gente vai respondendo à medida que possível, ou no final a gente ou no abre. final. Tem algumas perguntas aqui que eu vou deixar para o final, mas conforme vai se respondendo ao que a gente está conversando, a gente já vai marcando. Beleza. Tiramos o ligante da nossa peça, temos a nossa peça marrom. Então, agora, para que a gente tenha a peça metálica, a gente precisa do processo de sinterização. E é apenas depois da sinterização que a gente tem a peça em condições de uso. E por que eu pontuo nisso e a gente vai bater forte? Porque tanto eu quanto o Daniel, com certeza, já ouvimos e vamos ouvir ainda. Eu posso usar a peça logo que ela sai da impressora? Não. Pode. Sim. Pode. Vai quebrar, mas pode. Pode. Vai quebrar, mas pode. Exatamente. Só que ela não vai ter a funcionalidade do metal, que é o que a gente busca nessa tecnologia. É só depois da sinterização que a gente tem a resistência mecânica, a densidade, a resistência à corrosão e o brilho. Eu falo resistência à corrosão porque a gente vai ver sobre as ligas que a gente tem aqui. São 2 ligas de aço inoxidável. São ligas nobres, metálicas nobres. O Daniel tem um mouse muito chique aqui que eu não estou me adaptando. Do futuro. Eu vou trazer só algo, assim como eu falei do Debine, um pouquinho sobre o processo de sinterização, para a gente entender. Como a gente trabalha com ligas de aço inox, esse processo ocorre em fornos com atmosfera controlada, pode ser de hidrogênio ou argônio. E um exemplo básico de um ciclo de sinterização é um aquecimento até 600 graus, um patamar de 1 hora. Esse aquecimento justamente para a gente, o patamar em 600 graus é para a gente garantir que não tenha mais plástico na nossa peça antes da gente chegar na faixa da sinterização, que ocorre lá em 1380 graus para o 316L. A gente mantém um patamar de 3 horas e depois um resfriamento no forno. E é aqui que, além de obter a nossa peça metálica, a gente tem toda aquela variação dimensional da nossa peça, a contração. Que eu já vi que tem várias perguntas aqui sobre isso, a gente vai falar um pouquinho mais no final. Daniel vai trazer uns exemplos ali, algumas coisas, mas eu já pontuo aqui. Existe sim uma variação dimensional e essa variação dimensional ela é considerável no processo. Mas calma, ela também é controlada. O que isso quer dizer? A BASF já tem tabelado, e assim como ela trabalha com a Ultimaker, já existe um sistema que calcula o quanto a gente tem que ter de superdimensionamento na nossa peça impressa para que depois de todo esse processo a peça metálica tenha a dimensão que a gente queria lá no início. Além de ser uma contração alta, considerável, ela tem uma outra questão. A impressão 3D ela é extremamente anisotrópica. E o que isso quer dizer? Isotropia quer dizer que a propriedade varia na mesma proporção em todas as direções. Como a gente sabe, a gente está depositando camada por camada, não tem pressão, a gente tem um fator anisotrópico muito acentuado aqui. E o que isso quer? Como isso se reflete na retração da nossa peça? Quer dizer que no plano XY, a gente vai ter uma retração. E no Z, no eixo Z, ela vai ser outra, diferente, um pouco maior. Ela já é tabelada, XY a gente entende que fica por volta de 16% e Z fica por volta de 20%. E aí existe um fator de superdimensionamento que a gente coloca lá no nosso pura na hora de fatiar a peça. Na verdade, a gente coloca... Não precisa. Não precisa. Hoje né? não precisa mais. Beleza, então, só para entender que quando a gente vê a nossa peça aumentada no pura, é porque ele já considerou esse superdimensionamento. Bom, fica sempre uma dúvida. Eu comecei a impressão com um filamento que tinha plástico e metal, passo por vários processos.
Como é que é a resistência mecânica dessa peça? Ela é comparada com... A pergunta que sempre fazem, mas é metal de verdade? Exatamente. É metal mesmo? Compara com uma peça usinada? Compara com uma peça injetada? E a resposta está aqui nesse gráfico, em que a gente pega um ensaio de tração e no gráfico eu coloco a tensão máxima e a tensão de escoamento para a peça injetada, para a peça forjada e para a peça medida em XY e também uma peça impressa perpendicular ao plano da mesa, Z. E a gente pode ver que o forjado, a tensão máxima é de 600 megapascal. Quando a gente cai para a impressão 3D, na direção XY, ela vai para 561, ou seja, isso não dá 10%, dá entre 5% e 7% de diferença, no cálculo rápido, ou seja, é muito próximo. Para um processo que a gente entende que ainda tem uma questão de concentrador de tensão, por conta de linha de impressão, é uma resistência mecânica realmente muito elevada, ela está muito próximo do que é o padrão desses materiais. E um outro detalhe interessante, né? A gente fala sempre que o sentido em Z, a direção Z, é o gargalo da nossa peça impressa. Quando a gente imprime com plásticos, não interessa se ele é de engenharia, se ele é reforçado com fibra, o esforço que a gente faz, a resistência que a gente tem no plano da mesa de impressão e perpendicular é extremamente diferente. E aqui a gente pode ver que essa diferença não é nada gritante. E por que isso? Por causa do processo de sinterização. Esse processo faz com que a gente perca essa anisotropia, essa diferença de resistência nas direções de impressão. Então, muito interessante, né? A gente não tem uma diferença tão grande do usinado, do forjado, e também não tem uma diferença tão acentuada por direção da peça impressa. Ela é muito mais isotrópica. Na verdade, um outro dado muito legal disso é a comparação com o tradicional de metal injection, né? Metal injection é uma tecnologia dos anos 80, né? Já está aí em uso, é amplamente utilizada, muito difundida na indústria. Então, é uma coisa que já tem muita literatura, tem muito teste, muito estudo, tem uma associação de metal injection, tem muitos dados, casos de uso. Então, quando a gente chega muito próximo de uma coisa que já está documentada, que já é usada na indústria, que já tem uma escala bem larga, é legal a gente ver que está muito próximo, né? Que está ali do lado de uma coisa que já está estabelecida. Tem outros dados aqui, né? Eu fui entrão e coloquei dois slides aqui na parte do Bruno, né? Dos dois tipos de materiais, e aí é melhor até ele explicar do que eu, mas também tem mais dados de comparação de dados de valores mecânicos, né? De dados ensaiados entre peças impressas e metal injection. Beleza, exatamente. Porque aqui, pessoal, uma vez que a gente já entendeu todo o conceito do processo e entendeu como ele se compara com outras tecnologias de fabricação metálica, está na hora da gente conhecer, então, os materiais que a gente tem disponível para essa tecnologia. E aí a gente entra nas duas ligas metálicas. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Então, são as ligas 17,4pH e a liga 316L. O que a gente tem que entender dessas duas ligas de aço? São ambas ligas de aço inoxidável, ou seja, resistência à corrosão é o carro-chefe para ambos. A principal diferença, o 316L, eu vou ter a maior resistência à corrosão. É uma liga para ambientes industriais químicos agressivos que vão suportar ainda altas temperaturas e vai manter a funcionalidade da peça. Já o 17,4pH, ele possui melhores propriedades mecânicas, uma melhor resistência mecânica. Então, quando a gente pensa em aplicações mais funcionais com aço, se a gente tem alguma dúvida, o 17,4pH seria o mais indicado. Por que isso, né? Porque se a gente compara com aquele aço ferramenta ou outros tipos de aço, são ligas mais macias, que quer dizer uma pouquinho menor resistência mecânica. Mas aqui a gente vai entrar mais especificamente em valores dessas propriedades, comparando 17,4pH e 316L num ensaio de tração também. A gente vê que a resistência máxima de tração 17,4pH fica entre 880, por volta de 880 megapascal e o 316L 560. A gente vê já aí uma diferença. Tensão no escoamento
Tensão no escoamento, que é o ponto até onde eu consigo forçar minha peça e ela não se deformar permanentemente. Quer dizer que eu posso aplicar uma tensão de 680 mega no 17.4pH e ainda assim eu ter a minha peça no formato pré-determinado, original. E esse valor já é mais baixo para o 316L, vai para 250. Em contrapartida, já que a gente tem uma menor resistência mecânica, o 316L tem um alongamento na ruptura, é um aço mais macio. Então a gente pode chegar até 53% de alongamento do tamanho original antes de romper. Esse valor já é bem mais baixo para o 17.4pH, por volta de 6%. O que diferencia bastante aqui também, e aí a gente vai entrar no porquê do pH, é a dureza. A gente consegue 257 Vickers para o 17.4pH contra 128 do 316L. E essa dureza do 17.4pH pode ser aumentada, pode passar a 300, chegar a 400, se a gente faz um tratamento térmico de envelhecimento, um tratamento térmico bem comum na indústria que melhora a dureza do nosso material. Então, a gente pode melhorar esse valor. Perguntam para a gente, né, Daniel? Bom, se o 17.4pH é tão melhor assim mecanicamente, por que eu usaria o 316L? E aí entra dois pontos. O primeiro deles, se a gente busca resistência à corrosão, o 316L é bem superior. Ele suporta maiores temperaturas e um ambiente químico mais agressivo. E também porque se a gente pega 560 megapascal, pode parecer pouco, mas em comparação com o plástico de engenharia que eu e o Daniel gostamos bastante, que é a poliamida com fibra de carbono, material extremamente rígido, o plástico com fibra talvez de maior resistência mecânica que a gente tenha nesse portfólio BASF, compatível com o Ultimaker, essa resistência é de 105 megapascal. Então a gente tem aí no mínimo uma grandeza de 5 vezes mais do que o melhor plástico com fibra, né? E é o melhor plástico com fibra mesmo, né? De propriedade mecânica é o top de linha, né? Nesse quesito de resistências. E esses dados, eles são interessantes, eles são importantes para a gente analisar o tipo de demanda que as peças vão ter, né? E tem outros, né? Eu quis fazer questão, né, de colocar dados adicionais, né, de ensaios, de tração, de durezas, comparados com processos de indústria tradicional, para a gente matar isso, né, de que, mas não é metal de verdade, mas não é tão assim que nem metal. Não, as peças são 100% metálicas, elas têm realmente a resistência apropriada para o que elas se propõem a fazer. Então, aí tem mais alguns ensaios, né, aí comparando com metal injection, comparando com usinagens. Então, você vê que os dados, eles sempre vão convergindo para estarem muito próximos, né, até dados de densidade, né, de materiais. Exatamente. Mas a gente não vai ficar enchendo vocês com número, né? Não é curso de metalografia. Vamos falar um pouquinho mais de aspectos práticos aí de preparo de impressão. Então, quando a gente começa a falar de metal, a gente sempre escuta isso, né? Todo mundo quer saber. Inclusive, aí tem várias perguntas. Que metais que tem? Quanto tempo leva para imprimir? Qual que é o tamanho de peça? Quanto que custa? Qual que é a precisão? Todo mundo está perguntando isso. Mas todo mundo devia se perguntar outras coisas, né? Coisas um pouquinho mais para baixo do buraco normal. Que tipo de infraestrutura eu preciso? Que tipo de design é interessante para eu fazer? Por que eu estou usando manufatura aditiva para fazer isso? Por que eu não estou usando nenhum outro processo? E o que é meu business case? Né? Para que eu estou fazendo e quanto isso vai me custar? A gente, às vezes, eu sou o cara que joga o balde de água fria, várias vezes. Né? Alguns clientes vêm porque, putz, impressão de metal é extremamente atrativo para a indústria. Né? Todo mundo quer imprimir tudo em metal. E aí o cara pega uma peça lá que a vida inteira foi usinada, a vida inteira foi forjada, calcula isso para imprimir. Aí acontecem situações como essa daqui. Né? A gente pega um flange aí de 4 polegadas de mercado, custa aí 200, 400 reais, e o Mercado Livre entrega de um dia para o outro, entrega em 2 dias. E aí eu tenho aí a simulação da impressão dessa peça, leva 4 dias, mais o de binding de sinterização, e me custa 7 mil reais a peça. Né? Então, a impressão 3D de metal não serve para nada, não está lá ainda, não é uma tecnologia certa, não é viável. Não é isso. Né?
você não está sendo viável, o seu business case não é viável, não faz sentido você fabricar, assim como plásticos, né? Não faz sentido você fabricar uma coisa que a vida inteira foi feita de uma forma só porque eu quero usar a impressão 3D, né? Muitas vezes ou o business case não fica atrativo ou fica com uma economia mais ou menos, né? Então, essas perguntas são importantes quando a gente vai falar de metal, né? E a gente vai explorar muito mais essa parte de design, de porquê manufatura aditiva, na segunda parte do webinar. Hoje a gente vai falar um pouco do guia básico, né? O que eu preciso para imprimir em metal em tecnologia de filamentos metálicos. Primeira parte é volume de impressão, né? A gente está limitado a um volume de 10 por 10 por 10 por peça, 10 centímetros, né? É uma sugestão genérica que a BASF faz para esse processo. Pô, por que eu não posso imprimir peças maiores, né? Começa a ter dificuldade de penetração de solvente, né? Começa a já não ser tão atrativo, começa a ter problemas na parte de sinterização, porque eu não consegui solver todo o plástico do processo. Paredes finas, né? Eu posso fazer paredes finas desde que eu tenha aí pelo menos 0,8, que é um múltiplo 2 aí de um diâmetro comum de extrusão, tá? Espessuras de detalhes, mesma coisa do máximo volume, né? Alguns detalhes aí, eles não têm que ter uma profundidade maior do que 30 milímetros, sólidos, para eu não ter um problema de penetração de solvente. E uma relação de altura base, né? Ele sugere que você faça uma altura de 3:1, para você evitar colapsos, distorções, né? Colapsos naquela parte de binding, né, que o Bruno explicou. Eu vou tirar solvente, tirar plástico daquela peça, né? Se eu tiver uma peça muito fininha e muito alta, isso provavelmente vai envergar para um lado ou vai envergar para o outro, né? E depois, na parte de sinterização, eu vou submeter essas peças a um ciclo de calor. Eu vou ter tensões acumuladas, eu vou acumular mais tensão e provavelmente isso vai distorcer também, né? Então, tem algumas recomendações, essas são muito simples. A BASF tem um guia de design que a gente vai mandar por e-mail também para quem está assistindo ou para quem não pôde assistir o webinar. A gente vai mandar para quem se inscreveu num e-mail de follow-up e vai ter lá o material que é o guia de design da BASF para vocês terem ciência de algumas limitações de design. E aí, quando que vale a pena a gente usar a impressão de metal, né? Mais um preview aí do próximo episódio. Esse gráfico aí, ele fala sobre o custo de fabricação por complexidade, né? Então, o que isso significa quando a gente tem manufatura tradicional? Injeção, usinagem. Quer dizer que quanto mais complexa é a peça, mais cara ela é. Por quê? Eu tenho mais horas de usinagem, eu tenho mais processos de injeção, eu tenho cavidades complexas, eu tenho troca de ferramentas, eu tenho um operador cada vez mais especializado em CNC para conseguir desenvolver aquele G-code. Então, são complicações que fazem a minha peça ficar mais cara, né? Com impressão 3D, é uma coisa que eu discordo um pouquinho, mas se fala muito na indústria. Complexidade de graça, né? Você faz o quanto complexa for a peça, e não importa se eu tiver uma coisa, um design orgânico, super lindo, super complexo, para eu fabricar, eu não tenho custos de fabricação maior, porque a minha peça é difícil de fazer, né? Para mim, tanto faz, né? Então, tem uma área ali para frente daquele ponto de intersecção nas duas curvas, que a impressão é muito mais interessante, né? Porque eu tenho um custo muito menor com as coisas muito complexas. E aí tem um outro gráfico que é do custo por quantidade de fabricação, né? Quanto mais peças eu fabrico, com manufatura tradicional, menor vai ser o meu custo, até que eu chegue num limite inferior ali do quanto custa isso, né? E por que eu consigo ter custos menores quanto mais eu fabrico? Porque eu tenho escala, né? Se eu pego um exemplo de um molde, por exemplo, putz, um molde custa R$100.000 para eu fabricar esse molde. Então, se eu fabricar uma peça, pô, eu vou ter o custo do plástico nessa peça, o custo de operação, o custo da injetora e tudo mais, diluído por uma peça. Pô, vai me custar R$150.000 essa peça única, né? Mas se eu usar esse mesmo molde, esse mesmo processo, para eu fabricar 250.000 peças, 1 milhão de peças, meu custo vai ser muito mais diluído. Então, meu custo por peça vai ser sempre muito mais baixo. Com usinagem é a mesma coisa, porque eu tenho programação uma vez, eu tenho um processo automatizado, então eu vou conseguindo diluir. Para impressão 3D, eu tenho esse custo meio que fixo, né? Eu não preciso usar a mesma coisa, usar o mesmo G-code, usar a mesma preparação do arquivo para eu fazer 1 milhão de vezes aquilo lá.
Eu posso fazer uma vez, ou eu posso fazer 1 milhão, meu custo não vai mudar muito, né? Ele vai ficar mais ou menos ali na mesma coisa. Uma grande escala para processos que eu tenho pós-processamento, tenho usinagem, eu tenho tratamento térmico, N coisas em cima, com certeza meu custo vai começar a mudar um pouquinho, quanto mais peças eu coloco, vai ficando mais barato. Mas, tradicionalmente, eu tenho ali um custo flat. Então, quando eu tenho um ponto ótimo no gráfico de cima, para frente daquele ponto, no gráfico para trás, de baixo para trás daquele ponto, é o ponto ótimo da impressão 3D em geral, né? Não só da impressão 3D em metal. Então, quando eu tenho peças extremamente complexas, quando eu tenho peças custom de uma só, de saída muito baixa, vale muito a pena eu usar a impressão 3D geral para isso, né? Seja por polímeros ou seja para metais. E aí, o que a gente tem dentro da 3D Criar para a solução para a fabricação de metais, está dentro da solução de Ultimaker. Então, nesse kit, né, a gente trabalha com a impressora Ultimaker e o sistema de Air Manager, né, é um sistema para controlar a atmosfera, para eu ter uma precisão ali de trabalho, de solidificação dos materiais, de resfriamento apropriado. Um kit de metal, que aí você vai ter metais, vai ter os print cores de metais, o sistema de adesivagem, né, vão entrar mais, e a parte de software. Né? Então, são 3 pontos muito importantes para que a gente tenha sucesso na operação. Ah, mas é um plástico, né? Dá para derreter ali, eu ponho lá a temperatura 250 graus, ponho lá 90 graus de mesa lá e passo spray carina na mesa e dá certo, né? Dá mais ou menos certo. Né? Então, todo ponto do que a gente... É uma filosofia da 3D Criar, é que ninguém tenha que ser expert de impressora 3D para tirar peça. Né? No fim do dia, o tipo de cliente que a gente atende, ele não está interessado em aprender a desentupir cabeçote, nivelar a mesa, calibrar, testar, fazer torre de temperatura. É diferente, né? A gente quer saber de imprimir peça. Então, quanto mais a gente conseguir automatizar esse processo, fazer ficar mais fácil, maior é o valor que a gente consegue fazer com isso. Né? Então, vamos fazer aqui. Ixi, tem um monte de pergunta, né? Olha, vai ser legal a gente responder. A gente vai passar uma por uma, porque não dá para a gente ler tudo ao mesmo tempo e falar. Então, o que é o Multimaker? Então, é um sistema que ele é feito para trabalhar com metais e materiais compósitos. Né? Então, a gente já tira uma coisa de que, eu vou imprimir ali um compósito, é só trocar o biquinho ali por um de aço duro e beleza. Né? Mas não, eu tenho todo um sistema de transporte, de tração, de filamento feito para esse pior caso, né? Feito para materiais extremamente abrasivos. Então, eu não preciso me preocupar com isso mais para frente, de eu trabalhar com um rolo de um material super abrasivo, né? Que nem ou um material metálico ou compósito de fibra de vidro, de carbono, e aí deu 1 quilo de material, tem que trocar a engrenagem de tracionador. Né? Não preciso me preocupar com essa parte. As segundas estão nos sensores, né? Então, a Ultimaker é uma máquina que tem sensores de tudo. Então, eu tenho sensor de filamento, de presença, de tração de filamento, tenho as calibragens automáticas antes de cada impressão, né? Então, eu não preciso... a gente nunca calibrou o Ultimaker aqui. A gente aperta o print, ela se calibra sozinha, faz a compensação e começa a imprimir, né? Então, é uma coisa a menos para a gente se preocupar. Inclusive, quando a gente não está aqui na empresa e manda algum trabalho pela nuvem, ela começa a imprimir lá e quando a gente chega, ela tá pronta lá. Os print cores, né, que são os extrusores intercambiáveis, isso é uma coisa super importante, a gente vai ver por quê. Isso dá uma flexibilidade muito grande no tipo de peça, tipo de material que a gente vai trabalhar. E o sistema do Air Manager faz o controle de câmara. Né? Então, além de eu ter a temperatura da câmara estável, né, e não é estavelmente quente, dependendo do tipo de material, eu preciso resfriar mais rápido, então eu controlo uma temperatura entre 25 e 60 graus, eu tenho um sistema de filtragem de partículas ultrafinas também. Né? Então, é um sistema pronto para trabalhar de forma segura em ambientes até de escritórios. Os print cores são uma parte importante do que eu quero falar de Ultimaker. Né? É um sistema de troca dos extrusores muito rápido. Eu não preciso de ferramenta, a gente vai lá e clica ele e troca com a mão mesmo, e ele tem 4 tipos diferentes. Eu tenho os do tipo AA, que são para construção, então PLA, ABS, PET, nylon, policarbonato, todos os plásticos comuns a gente imprime com AA. E aí os tipos AA eu tenho diâmetros diferentes, eu tenho 0,25, eu tenho 0,4, eu tenho 0,8,
Aí, dependendo do tipo de peça, de velocidade, de precisão, eu vou usar um ou vou usar outro. Eu tenho os tipo BB, que são para suportes, né? E geralmente suportes solúveis, né? O PVA, BVOH, são materiais que eles absorvem muita umidade e eles incham. Então, esses print cores, eles têm uma arquitetura interna diferente, feita para escoar melhor o material e ser mais resistente a esse tipo de comportamento de inchar os materiais. Então, são os que a gente vai usar para suporte. Suportes plásticos, né? E aí a gente tem o que são interessantes para a gente hoje, que são os do tipo CC e os do tipo DD. Os dois são de metais bem mais duros, né? Os CCs, eles são para compósitos e materiais metálicos, então nesses daí eu vou usar nylon, fibra de vidro, fibra de carbono e os materiais metálicos. Então, tanto o 316L quanto o 174pH, eles são para a arquitetura do CC. E o DD são do material que a gente não falou ainda, que é o material de suporte cerâmico, né? Então, novamente, é uma arquitetura interna diferente para suportar um tipo de material diferente. Então, quando a gente compra o Ultimaker, quando a gente quer imprimir com metais, a gente compra o kit de metais, que já vem com tudo isso. Então, o kit de expansão de metais, ele adiciona o que você precisa para imprimir com os metais, né? Então, ele vem com um filamento de 17,4pH, vem com um filamento cerâmico também, vem com os dois print cores, tanto o CC04 e o DD04, que é o que eu vou precisar para isso. Vem um adesivo Magigu Metal, né? O Magigu, para quem não conhece, deveria, né? Eu mudei minha vida quando eu conheci os adesivos de Magigu. Eles são adesivos térmicos para impressão 3D. Então, o que é um adesivo térmico? Quanto mais quente fica, mais forte é a adesão. E aí você tem sabores de Magigus diferentes para plásticos diferentes. Eu tenho o normal, que atende quase tudo, o sabor é diferente. Eu já testei um pouquinho. A gente tem para os materiais comuns, a gente tem para nylons, para PC, para PP, para PPGF, e para metais também, né? Então, cada plástico tem uma composição diferente. Então, tem um Magigu diferente para cada tipo de material. Então, esse de metal, ele é específico para a base de POM, então ele vai aderir às peças perfeitamente, e aí, quando esfria a mesa, ele solta sem estragar, sem delaminar o vidro, sem estragar a peça, sem você fazer muito esforço, ele solta bem facinho. Então, é um kit, né? Você tem as duas coisas e você tem o hardware necessário para a parte de impressão. A segunda parte está em software, né? E aí, a partir do Cura 5.1, tiveram alguns incrementos específicos para a parte de metal, né? Hoje está mais para frente, se não me engano, está no 5.2.1, alguma coisa assim, ou estou com um alfa maior do que isso, mas 5.2 para frente eu sei que está. Então, a gente tem o 5.1 com algumas melhorias legais para isso, né? Então, mudou a engine de fatiamento inteira no Cura 5 e no 5.1 eles adicionaram isso. Então, dentro das coisas mais relevantes para metais, eu separei essas funcionalidades aí. A primeira é a de paredes finas, depois tem a parte de espessura de extrusão variável, os suportes de interface automáticos, alternância no sentido de impressão e compensação automática de encolhimento. Então, o que faz cada uma dessas funções para evitar que eu tenha problemas lá na frente, né? Novamente, o foco do que a gente faz está em evitar problemas sem que, tem que saber todas as configurações do Cura para você ir lá e conseguir fazer isso, né? Interessante que é sempre pensando no debine e sinterização, né? Sim, já é pensando lá para frente. Imprimir, né? derreter o plástico lá, beleza. Às vezes a gente derrete o plástico, olha lá, a peça tá linda, tá maravilhosa, tá perfeita. Aí no debinding e sinterização a gente vai ter problema. Então aí tem exemplos de problemas, né? Um dos problemas está aí na parte de paredes finas, né? Então vocês estão vendo fotos de problemas na parte do debinding ou da sinterização que são decorrentes de extrusões ruins, né? Então, extrusões que não são suficientes, extrusões que não têm aderência de camadas perfeitas, né? Dá para a gente ver nessa foto primeira aqui que uma das paredes delaminou da parede interna. Por quê? Provavelmente o fatiador antigo estava usando esse tipo de configuração, e aí ele fazia uma parede que não era suficiente, ou ele dava falha na adesão entre essas paredes, e na versão nova do Cura, como eu tenho uma espessura variável, ele trata muito melhor as paredes de impressão finas. Então, a junção delas
e a adesão entre camadas e entre paredes é muito mais forte. Eu consigo segurar muito melhor as tensões nos processos de binding e sinterização e evitar esse tipo de falha de empenamento aqui. Outra parte interessante está na parte dos suportes e de interfaces automáticas, né? Eu não preciso configurar o tipo de suporte, alterar lá qual é o extrusor que faz interface, quanto de interface eu tenho, qual que é o grau de step que eu tenho variável entre os suportes, eu não preciso fazer isso, né? Se eu escolho lá o material, eu já tenho isso pronto. Então, essa configuração, eu tenho a peça, a interface com o material de suporte, né? Eu não tenho o suporte inteiro, é só a parte da interface. Eu tenho uma diferença de contração entre o metal e a cerâmica, que o software já contabiliza para mim e faz o mínimo possível de interface cerâmica na hora do suporte. O suporte em si é do mesmo material do metal, né? Depois ele vai ficar um metal sinterizado também. A interface aqui de baixo também é de cerâmica e o raft de impressão é do material metálico, né? Então, uma vez que a gente sinteriza isso tudo junto, a cerâmica é um material frágil, né? É muito mais fácil da gente pegar e bater com um martelinho ali, a peça já quebra o suporte de cerâmica e a gente tira. Esse suporte cerâmico, ele é uma vantagem sobre qualquer outro processo de impressão de metal absurdo, né? Especialmente quando a gente fala de SLM, de electron beam, de D&D, a gente não tem que usinar suporte, né? Porque nesses processos a gente não vai imprimir com suporte e depois vai destacar. É um metal, né? O metal está fundido entre si. A gente não precisar de uma usinagem e de um processo de tratamento em cima da peça, depois que tira, é uma vantagem competitiva extremamente grande, né? É só pensar na quantidade de hora aí de usinagem, de equipamento que vai ter por cima disso. E junto com essas vantagens do software, talvez a grande virada de chave foi o lançamento desse filamento de suporte. Sim. A gente até tem que melhorar um pouco a tradução, porque a gente fala filamento de suporte, muita gente pode pensar exatamente isso, que o suporte é feito todo com esse material, mas ele é um suporte layer. É uma interface. É só uma fina camada entre peça e suporte. Peça e suporte sendo o mesmo material metálico. E quem acompanha tanto o aditivo, até mesmo o Daniel, 3D Criar, falando de impressão 3D metálica, desde o lançamento do Ultrafuse Metal, em 2019, que até é recente, entende que uma grande limitação estava nessa, de geometrias complexas. Como é que eu vou remover o suporte depois da sinterização se eu sinterizo peça e suporte junto? Teria que ter uma ferramenta de corte, teria que ter uma usinagem, teria que não se permitir fazer geometrias complexas porque não tinha como remover. A gente trabalhava só com peças muito simples. Com uma base plana. Exatamente. Se tinha suporte, esquece. Já não rolava fazer. Agora vai muito bem. Exatamente. Agora a gente abriu realmente um campo muito grande de aplicação. Todo mundo reclama do raft. Ah, mas o raft encarece, aumenta o tempo de impressão e tudo mais. Precisa ter? Quase sempre, né? Por quê? Quando eu vou fazer o processo de debind e esterilização, eu tenho tensões novas que estão sendo ampliadas em cima do que já tenho de tensão na parte da impressão 3D. Quando eu tenho isso, eu posso ter múltiplos centros de gravidade na peça, eu posso ter massas em locais diferentes que vão contrair de um jeito diferente e vão deformar as peças. Então, quando a gente tem o raft, ele segura a peça no lugar. Ele mantém uma contração uniforme e aí eu tenho uma peça 100%. Esse é um caso bem grotesco, né? Você vê que mudou muito a peça, deformou pra caramba, porque tem paredes finas, tem centros de gravidade longe, putz, tem um monte de coisa para favorecer essa distorção, né? E de propósito para a gente conseguir ver o que isso faz. Mas mesmo em coisas mais sutis, peças que não são tão assim suscetíveis, a gente consegue enxergar esse tipo de distorção, e claro que isso vai contabilizar para uma precisão do modelo, tá? Outra coisa que vai afetar a parte de distorções, e aí é uma coisa totalmente, assim, é muito detalhinho, porque você consegue imprimir uma peça linda, perfeita, olha que incrível que está. Pô, por que deu pau na sinterização? Deu pau por causa da alternância no sentido de impressão. Então dá para a gente ver aqui, no Cura 413,
A mesma peça fez essa distorção aqui, né? Dá para ver aqui, nesses pontos aqui que estão em vermelho, e a peça no 5.1 não deu. Embora as duas peças verdes estavam perfeitas, né? Aqui tem um exemplo mais gritante, né, do quanto a peça entortou aqui para dentro, né, num sentido aqui, que dá até para a gente adivinhar qual era o sentido de impressão das camadas. Né? Nesse caso aqui, a gente tem certeza que a impressão aqui ela foi feita com o perímetro no sentido horário. Porque depois, quando acumulou tensão, ela girou mais ainda, ficou mais evidente o sentido de impressão. Então, a partir do 5.1, ele faz uma alternância nos sentidos de impressão em todas as paredes, camada a camada. Então, essa camada aqui, 66, por exemplo, quando a gente dá um zoom aqui, a gente viu que ele imprimiu aqui, ó, horário, anti-horário, horário. E o enfio também, né? O enfio aqui nesse padrão aqui. Na próxima camada, ele já fez exatamente o contrário, né? Anti-horário, horário, anti-horário. E assim por diante em todas as camadas. E também a alteração no ângulo do preenchimento, né? Que vai variando de 67 graus cada vez. Então, tudo é otimizado para que eu não tenha que ficar lá... Pô, dá para fazer manualmente essas configurações? Com certeza dá. Dá um trabalho do caramba? Com certeza dá. Vai aceitar de primeira? Provavelmente não. Aqui está pronto, né? Isso aí já está configurado, já está pronto e não foi feito... Pô, não é que o cara da Ultimaker inventou lá e... Pô, vamos ver se dá certo, né? Foi feito junto com o pessoal da BASF, né? Então, a gente... Vira e mexe, eu converso com o Bruno, falo, pô, você falou com o André, viu que o André lançou um webinar lá e tal. Pô, vi, né? Pô, o André é o cara da Ultimaker. Aí, às vezes, eu vejo lá, pô, vi que o fulano de tal fez um negócio lá de metal. Pô, vi que eu também conheço, que é o mesmo cara da BASF, né? Então, eles fazem isso juntos, né? Isso aí tudo é baseado em experiência de design e esterilização e experiência no desenvolvimento do fatiador. Então, são coisas para resolver potenciais problemas aí que aparentemente podem ficar ocultos, né, dentro de um processo de impressão. E aí, claro, tem a compensação automática, né, a compensação do fator de escala. Isso era feito manualmente antes, hoje já é feito de forma automática, né? Então, eu posso até mostrar para vocês como que funciona isso na prática. Então, aqui eu estou com o meu Ultimaker Cura aberto, né? Eu já estou com a versão mais atualizada. E aí o que eu fiz aqui foi ir até o Marketplace. A gente buscou o plugin. Eu não consigo alcançar ali. Acho que tu consegue arrastar ou diminuir aquela parte de cima. Ah, boa. Agora sim. Então, eu consigo ir no Marketplace aqui e instalar plugins de materiais. Então, quando eu vou lá e escrevo BASF, eu já tenho aqui vários plugins de materiais que já estão homologados dentro da plataforma Ultimaker. Quando a gente tem o perfil aqui, ele já está pronto, né? Só que quando eu tenho esse Czinho aqui do lado, quer dizer que ainda por cima ele está certificado, né? Além de ele estar homologado, está certificado dentro do sistema. Então, ele é feito para que você não tenha que fazer ajuste, não tenha que fazer absolutamente nada. Baixei, instalei esses perfis aqui, eles estão disponíveis aqui na minha lista de materiais. Então, pô, eu vou imprimir com 17.4 pH, vou usar o Printcore CC04, no segundo extrusor vou usar o material de suporte, de novo vou ter que mexer aqui, o de suporte, e o extrusor DD04. Ótimo, essa configuração aqui está pronta nesses dois padrões aqui. O padrão default, né, o standard, e um de baixo peso. Então, quando eu jogo uma peça aqui para dentro, vamos jogar aqui essa peça aqui, por exemplo. Quando eu coloquei essa peça, a única coisa que eu tenho que fazer para eu imprimir ela é vir aqui, apertar suporte. Eu quero que gere suporte. E aí eu aperto aqui para fatiar a peça. Quando eu aperto, eu já tenho aqui, olha, essa peça leva 6 horas para imprimir, custa R$ 385 em material para eu fazer.
Quando eu vou no preview, olha as diferenças que eu tenho aqui, né? A primeira está no tamanho da peça. Dá para ver aqui que ela era pequenininha, aqui assim, que no preview ela aumentou. Né? Todos os suportes já foram configurados automaticamente também. Né? Então, vim aqui, eu tenho raft, interface de cerâmica e peça. Vocês viram que a interface é uma camadinha só. A hora que isso sinteriza, eu consigo quebrar na mão essa interface e tirar só a peça lá de dentro. E aí eu tenho peça, 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 interface de suporte, conforme eu vou precisando ali fazer. Outra coisa super interessante, né? Eu posso não fazer a peça 100% sólida. Aqui ela tá, né? Aqui ela tá e dá para vocês verem aqui as diferenças de sentido de orientação das camadas, né? Tudo feito para eu otimizar e reduzir estresse residual na parte de sinterização. Então eu posso vir aqui e usar um perfil lightweight, que é um perfil de peso mais baixo. Isso eu não consigo fazer em outros processos de impressão metálica, a não ser que eu adicione furo para drenar material ou fazer outra coisa. Então vocês viram, eu reduzi aqui o custo de impressão da peça, reduzi o tempo de impressão, porque nem sempre eu preciso fazer a peça 100% sólida. Aqui eu posso fazer ela com preenchimento. Esse preenchimento que está aqui é um padrão que a BASF colocou para eu fazer com uma resistência mecânica ok. Pô, eu tenho certeza que minha peça pode ser mais leve. Aí eu posso ir nas configurações avançadas, aí eu posso mexer no que eu quiser. Ah, eu quero que isso daí tenha mais paredes. Eu quero ter um preenchimento menor, né? Eu quero ter aí 40% de preenchimento. Eu posso mexer um trilhão de configurações que eu quiser. E isso vai me dar resultados diferentes. Eu vou conseguindo economizar aí preenchimento, economizar peça, vou conseguindo fazer configurações diferentes. Mas não fiz muita coisa, né? Não fiz nada de excepcional. Né? Não tive que entrar em nenhuma configuração avançada, não tive que fazer absolutamente nada. Então, a partir do momento que eu imprimo isso, eu tenho lá a configuração automática, eu tenho a calibração automática, eu simplesmente vou lá e vou pegar a peça de volta. Então, não tem muito mais o que a gente fazer na parte de preparo das peças, quando a gente está com o domínio do sistema, está homologado, tudo está pronto. Né? Vocês viram que eu não entrei em nenhum momento, eu fui lá e, pô, eu tenho que olhar aqui, putz, qual que é a temperatura do material? Na verdade, eu nem sei de cabeça, tá? Aqui está falando que está 240, a base está em 70, a primeira camada está em 100, fator de compensação de encolhimento. Então, assim, tá pronto. Ah, eu vou mexer nas velocidades. Qual que é a velocidade ótima para fazer? Não preciso calcular isso. Alguém da BASF sentou com alguém da Ultimaker, foi lá, desenvolveu esse perfil aqui com uma configuração ótima. Pô, eu acho muito devagar. Você pode ir lá e mexer. Ah, eu quero velocidade nominal de 80. Aí eu quero velocidade de preenchimento 45, a parede externa eu quero em 20, a parede interna eu quero em 40. Dá para a gente mexer em tudo. A gente pode fazer isso. A grande questão é, eu não preciso. Bom, acho que falamos de tudo que a gente tinha para falar hoje, né? E agora acho que seria um momento bom para a gente dar uma olhada nas perguntas. Tem várias, né? Então vamos ver aqui as peças para a gente responder aqui as perguntas. Vamos ver aqui, ó. Bom, a primeira pergunta aqui é sobre uma peça aqui com volume de 10 por 10, tem ideia do custo de impressão, né? O software calcula isso, né? Ele já dá ali para a gente uma ideia de custos, tá? Então, é só eu configurar o quanto custa o material para mim. Então, por exemplo, eu vou ali no Preferences, configurar materiais, vou lá em 17,4 pH. E aí eu tenho aqui do lado, olha, custa 1.950 o rolo com 1 kg de material. E aí ele vai lá e calcula isso sozinho para mim depois quando eu for usar. O custo de debinding e sinterização, ele fica com a Tecnomin, que vai ser o tópico também do próximo episódio. Né? Esse custo é deles, né?
Eu acho que a gente tem uma ideia, tem uma tabela deles aqui que a gente vai colocar no próximo webinar, e aí você tem o custo total de fabricação da peça. Essa tabela variando por peso de peça, por quantidade de peças, e para entender, né, como a gente está se beneficiando de um processo que já existe dentro da empresa, a gente tem fornadas cíclicas e regulares. Ela não é dedicada a uma peça do 3D, entra junto com a fornada quando se junta uma quantidade interessante. E um material 174pH, essas fornadas estão saindo hoje praticamente toda semana. Outra pergunta é sobre o processo de debinding, se ele pode ser feito sem equipamento específico. Assim, como eu apresentei, são 3 tipos de debinding, né? O mais indicado, até porque a gente utiliza aqui o poliacetal, é o catalítico, porque é por conta do poliacetal que a gente consegue ter essa reação do gás penetrando na nossa peça, reagindo e saindo na forma de um gás. Como a gente está trabalhando com material com alto valor, uma impressora que também entrega peças industriais de alto valor, sim, a gente poderia, se parar para pensar, colocar a peça num solvente, colocar para torrar ela, mas a gente corre riscos de uma distorção maior, algum tipo de colapso inesperado. Recomendação, debinding catalítico. Nessa parte de DIS, eu acho que é muito importante usar fornecedores homologados pela BASF, porque não é uma coisa facinho, né? É meio ciência de foguete, né? Exatamente. Então, os caras que estão homologados para fazer, eles realmente trabalham com isso, eles sabem o tempo certo de binding, a composição química certa, tem toda a parte de segurança envolvida, então essa parte é bem importante. No processo de encolhimento, tira a precisão das peças, por exemplo, furações, etc. A precisão, ela é prevista, né? Conforme você vai fazer a taxa de encolhimento, lá que o software já prevê, você vai ter uma boa ideia. Se você tem precisões muito apertadas, roscas muito finas, a sugestão é que você faça isso depois. Então, imprime a peça, faz debinding, faz sinterização, usina furo, usina rosca de precisão, que você fizer isso por fora. Dá para economizar um pouco de material, se fizer já um furo um pouco menor e que consiga passar ali também. Em termos de parâmetros de processo de impressão, quais as principais diferenças entre o FFF metálico e o polimérico? Como a gente falou, o FFF metálico, ele não é metálico desde o início. A gente já fala metálico, que é para mostrar que é para produzir uma peça metálica no final. Mas é um compósito. Quem já imprimiu com plástico, com fibra, plástico com microesfera, funciona da mesma maneira. O reforço ali que tem, não é ele que influencia nos parâmetros de impressão, e sim o plástico. A base. A base. No caso da nossa base, o POM, poliacetal. Então, como a gente pode ver ali na hora que o Daniel mostrou, 240 graus de bico já é tranquilo. Entre 90, 100, 120 na mesa, também já funciona bem. Parâmetro de impressão, né, ele é muito mais complexo do que temperatura de extrusão e temperatura de mesa. Vocês viram a quantidade de otimização, de mudanças que são pequenas, mas são imperceptíveis, fazem, né? Todos eles são pensados, na verdade, lá para o debinding e sinterização. A questão de agrupar as camadas de parede, a questão de variar uma angulação de preenchimento a cada camada impressa para evitar essa distorção. Então, realmente tem que avaliar, tem essas diferenças. Mas em questão de temperaturas, funciona tanto para o plástico quanto para o metal. Oswaldo Salzano não fez pergunta, só deu um salve aqui, diz que ele chegou atrasado. Grande Oswaldo, Paulo também. Qual a viabilidade econômica desse processo no Brasil, né? Bom, tem várias perguntas, então vou responder a primeira. Ela é viável desde que você tenha um business case para isso, né? Tem uma peça otimizada, tem uma peça de baixa produção, alta complexidade, ela vai ser viável, né? Não vai ser viável quando eu quiser, eu quero fazer impressão 3D em metal só porque eu quero. Não vai ser, né? Quem vende esse pós-processamento? A gente vai falar da Tecnomin no próximo episódio, e se é possível fazer para quantidade pouca e pessoa física. Deve ter gente que presta serviço em metais. Eu acho que é um risco muito grande comprar serviço de impressão em metal nesse sistema. Por quê? Vocês viram a quantidade de coisa que pode dar errado no debinding e na sinterização quando você não controla bem o processo.
E 99,9% de quem vende serviço de impressão no Brasil tem máquina de baixo custo e não tem domínio de material avançado. Então, acho que é um risco muito grande, mas com certeza deve ter. Eu tenho 2 clientes que estão comprando para prestar serviço para isso, mais para frente que talvez a gente possa indicar. É procurar alguém que esteja com as máquinas já um alto padrão, como o Daniel falou, mas que também já esteja alinhado com o pós-processamento, que já entenda isso. Que entenda que já fez, que já testou, entendeu? E Acho tem que alguma é super proximidade importante. com a Tecnomin também, a gente vai abrir essa porta para esse pessoal aí. Essa apresentação será disponibilizada aos participantes? O arquivo não. Tá? A gente está gravando a sessão, a gente vai ver como a gente disponibiliza isso on demand. Tá? Comentários sobre porosidade de sinterização. Né? Tem uma porosidade de 90 e quantos por cento? A gente consegue atingir uma densidade de aproximadamente 95 a 98. A injeção metálica atinge 98%. Então, sempre vai ter uma pequena porosidade. O que melhora isso se a gente está pensando em estabilidade da nossa peça? Que as camadas de topo elas estejam bem aderidas. Internamente vai ter uma pequena porosidade, mas lembrando, né, a nossa peça é metálica. Depois que acabou a sinterização, existem vários processos que a gente pode fazer. A gente pode usinar, a gente pode polir, tudo isso para melhorar a superfície. E ele fez uma observação interessante, né, que a porosidade pode beneficiar a retenção de lubrificante, mas também prejudicar a contaminação por tratamentos superficiais químicos. Acabei falando meio sobre isso. Tratar a superfície talvez seja o mais importante. Então, deixar ela mais homogênea depois da sinterização para essas aplicações em que sujidades, óleos e outras coisas possam ficar ali. Se seria viável ligas de titânio, né? Já é usado muito em forma de pó. Já é usado. A BASF, Deve ser, eu não sei por quê. A BASF tem, já tem um roadmap de algumas ligas que pretende colocar. Não tem nada previsto ainda, então, por enquanto, é 316L 17,4pH, mas que sim, se estuda outras ligas e, com certeza, titânio está no meio dessas validações. Eu sei que é possível, né? Porque a gente vende Mark Forged também. Mark Forged também é um sistema de metal, que eles têm cobre, tem as ferramentas H13, A2, D2 e tem Conel 625. Então, sim, é muito próximo o processo, com certeza é possível outros materiais, né? Se é possível comparar com SLM ou BPM, comparar com outras tecnologias é muito difícil, né? Se a gente não tiver o uso claro daquilo, não dá para falar o que é melhor, o que é pior, o que é superior, o que é inferior, né? Tem vantagens e desvantagens em todos os processos. Tamanho do rolo que a impressora consegue puxar. 1 ou 3 quilos, tanto faz. Na verdade, o tamanho do rolo é irrelevante. Se vende em 1 quilo e 3 quilos, mas o tamanho do rolo é irrelevante. O nível de acabamento superficial das peças. O nível de acabamento superficial, ele varia conforme a resolução que você imprime, que dentro de Ultimaker está homologado para 0,15, mas eu já imprimi com 0,08 e está ótimo. Tem alguns ajustinhos para fazer e tudo mais. Depende da sua necessidade, né? É um nível de FDM. Então não tem muita diferença além disso. O que dá para fazer é pós-processamento, né? E dá para fazer isso com a peça saída direto da impressão. Quando ela ainda é verde, ela é muito macia. Dá para a gente lixar ela com uma facilidade extrema, dá para dar um acabamento superficial muito bom antes de fazer ela, o debinding, esterilização, e a peça vai ficar muito, muito boa. Inclusive, essa é a recomendação, que a gente qualquer acabamento superficial já faça nela verde, já aproveite. Acho que as primeiras peças que tu mandou desse processo, tu mesmo deu uma lixada nelas aqui, né? Eu lixei uma na semana passada, eu até tenho ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, sem abusar muito do tempo, porque a gente já passou. Opa, não é esse. Cadê? Agora só que eu quero mostrar.
Mas aproveitando, né, depois dela sinterizada, a gente consegue fazer vibroacabamento, polimento, coisas que vão realmente deixar ela até no aspecto brilhoso, espelhado. Tá aparecendo lá pra ele? Não, vou ficar... Tá aqui, ó. Aqui tem eu dando uma lixadinha aqui numa peça, ó. E é uma lixa comum, né? Eu comecei com uma mais grossa, fui com uma mais fina. E é uma peça com uma curvatura difícil, né? Então, o FDM marca muito curvatura em topo, assim, né? Não está muito ajudando aqui o vídeo carregar, porque tudo que eu filmo em 4K 60 frames por segundo. Então, demora uma eternidade para carregar quando não está local. Mas vocês entenderam a ideia. A gente vai aprofundar essa parte de lixamento aí depois também, né? Vamos ver o que mais tinha de perguntas aqui. Vou jogar para cá. Capacidade de impressão de gramas por hora. É muito difícil falar. Depende da feature. Você viu que tem várias velocidades diferentes. Tem velocidade de deslocamento, velocidade de camada externa, de parede interna, de preenchimento, de suporte. Não é uma resposta fácil. Se vocês quiserem uma resposta exata disso, a gente pode fazer estudos de produção para vocês, amostras, etc. Né? A gente fala muito na velocidade, até foi um ponto interessante, né? Porque a gente tem que pensar, muita gente quer acelerar. O Daniel conhece PLA Pro 1, material que a gente pode tocar, às vezes, até 150 milímetros por segundo na impressão. Só que a impressão 3D metálica, o gargalo da demora não está na impressora. Está no fato da gente mandar e receber essa peça depois. Está nessa semana aí. Então, querer acelerar o processo de impressão não é grande negócio, por isso que a BASF recomenda, e até o Ultimaker pontua, 30 milímetros por segundo é uma zona de segurança bem interessante da gente seguir. Todo mundo sempre fala, né? Mas minha impressora imprime 350 milhões de milímetros por segundo. Cara, grande coisa. Se você não está ali respeitando o limite físico do plástico, se a tua taxa de extrusão não está boa, se a taxa de resfriamento do material não está boa, você vai ficar com uma peça feia, imprecisa, com uma adesão de camada ruim, mas que você imprimiu rápido. Cara, é legal para um vasinho, é legal, muito bacana, legal. Para qualquer outra coisa, não é tão legal, né? Quando você colocou para imprimir a peça, já aparece o volume do aumento, suportes e o raft. A pergunta, eu preciso selecionar o perfil de impressão já vem com o plugin? Já vem. A hora que você instala o plugin do 174pH ou de qualquer material que está homologado lá dentro do marketplace da Ultimaker, você já está com um perfil lá pronto, não precisa fazer nada. Durante o processo de sinterização, já que a anisotropia é removida, as cavidades por porosidade provenientes do processo de impressão em si são totalmente preenchidas, as peças poderiam ser utilizadas para condução de fluidos. É o que a gente comentou, vai ficar uma porosidade residual, ela é inerente do processo, a gente consegue atingir 100% de densidade em peças metálicas, tanto por impressão quanto injeção, se a gente utiliza um forno HIP, High Isostatic Pressure, que aí sim a gente vai ter uma densidade perfeita, 100%. Mas com essa porosidade, se já se aplicar para a tua peça, ótimo, a gente pode funcionar assim. E a próxima pergunta pergunta é se podem ser usadas para condução de fluidos. E podem, né? As peças são estanques, e elas não são totalmente isotrópicas, né? Deu para ver ali no gráfico ali de propriedade mecânica. Ela é mais próxima do que um FDM comum, mas não é isotrópica, tá? E até pegando o gancho, tem uma pergunta aqui também sobre remoção de suportes em cavidades complexas. Essa é a desvantagem. Se eu pego uma SLM, eu consigo fazer dutos extremamente complexos lá dentro, tudo mais que o pó depois sai, né? Nessa questão de FDM, não. Como o suporte não é solúvel, né? Se eu tivesse um suporte solúvel, eu podia fazer um looping dentro da peça que estava tudo bem. Como eu tenho que quebrar o suporte cerâmico para tirar ele, eu não consigo ter cavidades internas onde eu não tenho acesso fácil. Aí vem uma coisa que a gente vai trazer na semana que vem, que é quando a gente quer fazer esses dutos internos, a gente não vai fazer ela extremamente circular. A gente vai ajustar para que fique na forma de uma gota. E aí o topo não necessite de suporte. A gente vai fazer ela arredondada embaixo, mas a parte de cima não é arredondada, justamente para não precisar de suporte. Principais parâmetros que influenciam no acabamento ou dimensional do produto.
Você tem velocidades, com certeza, você tem taxas de extrusões que vão mexer muito com o acabamento. O dimensional tem várias informações interessantes que dá para a gente mexer, né? Uma delas, lógico, velocidade vai influenciar, com certeza, mas tem algumas coisas que são também calculadas, especialmente quando a gente usa outros padrões de materiais que têm configurações para engenharia, que você tem configurações de offset. Então, você tem compensações aqui de expansão horizontal de furos, são parâmetros que são calculados automaticamente com base em algumas outras coisas, às vezes são imputados manualmente, que eles vão mexer muito na precisão dimensional dos produtos. Então, são coisas que vale a pena mexer. Eu mesmo, quando eu faço peças que são muito complexas, elas precisam dimensionar muito apertado, eu imprimo a parte que é difícil, né, a parte que eu preciso ali, só um pedacinho, com a configuração normal, e eu ajusto algum parâmetro desses daqui, principalmente desses daqui, para eu conseguir chegar no resultado perfeito. E aí, uma vez que eu cheguei, eu salvo esse arquivo na biblioteca digital e eu não preciso mexer nunca mais. Vocês indicam qual tipo de pós-processamento para peças finais? Jateamento, tamboreamento? Perfeito. Ambos, pós-processamento a gente está entendendo depois da sinterização. Sim, qualquer tipo de tratamento que vai dar algum acabamento é indicado. E lembrando que o 174pH, além de todo esse tratamento superficial, pode ter um tratamento térmico para melhorar a dureza, melhorar a propriedade mecânica da peça. Aqui, trabalho numa empresa, esse tipo de material era um leque grande para serviço, etc. No Brasil, é fácil atender essa demanda de pós-impressão ou somente essas empresas estão na grande São Paulo? Cara, a Tecnomin fica no sul, né? A gente manda a peça, eles mandam de volta, daqui, tranquilo, não tem grandes problemas. O teste que a gente fez agora demorou um dia, que é do lado de Porto Alegre, pelos Correios. A gente vai falar mais sobre como fazer esse envio, como preparar bem para chegar inteira lá, então... E tem uma pergunta aqui, se o padrão de enfio pode gerar algum impacto na peça final. Com certeza absoluta vai gerar um impacto na peça. E às vezes esse preenchimento ele pode ser por design feito de determinada forma. A gente tem, eu vou tirar a minha tela para a gente... eu já tinha tirado minha tela. Vocês estão vendo só a câmera, né? Para a gente mostrar aqui algumas peças de metal. Tem uma que fala exatamente, que dá exatamente disso daí para ver, né? Essa daqui. Isso aqui é um trocador de calor. Ela foi feita sem preenchimento de top e bottom, para ela ficar oca com esse padrão de preenchimento aqui. Então, eu tenho uma superfície de contato maior do que eu teria originalmente, né? Sendo que o fluido passa aqui por dentro, né? Então, é um exemplinho bem legal. Tem mais um monte de peça aqui de metal, mas para vocês verem que é metal de verdade, né? Abate mesmo. Não quebra, né? É de metal de verdade. Tem peças aqui não sinterizadas. Então, essa daqui, ela tá verde ainda, né? Ela só saiu da impressão. Se eu bater, ela com certeza vai quebrar. Eu tenho uma outra na minha mesa ali, que era uma peça linda, era uma peça muito bacana, e eu consegui derrubar no chão e quebrar, né? Então, aqui dá até para ver, a rosca dela estava muito bem feita, ela tem uma rosca interna lá também, ela imprimiu os overhangs aqui também perfeitamente bem, e aí eu derrubei no chão e quebrou. Né? Dá para ver aqui onde foi o amassado, né? Nessa parte de cima aqui dá para ver o amassado, derrubou e quebrou. E caiu de uma altura pequena, né? Então, as peças são frágeis enquanto elas ainda não tiverem 100% metálicas. Bom, acabamos as perguntas, acabamos o tempo. Também a gente falou pra caramba, ficou bastante gente aqui, ficou bem além do tempo aqui. O próximo webinar, a gente está vendo quando vão chegar as peças aí da Tecnomin sinterizadas, para a gente poder fazer e mostrar as peças e conversar sobre elas. Mas aí vocês ficam ligados aí que vocês vão receber o convite do próximo webinar. Na nossa mídia social também vai estar lá, né? A gente vai fazer a segunda parte, provavelmente aí na primeira semana, segunda semana de fevereiro. Né? A gente agradece demais aí a presença de vocês, né? Se tiver alguma pergunta extra aí, a gente responde no particular, ou a gente
Vocês vão receber um e-mail de follow-up também, que vai ter um link para vocês marcarem uma reunião, quiserem conversar com a gente um pouco mais sobre isso daí. E é isso, né? E é isso. Muito obrigado, Muito gente. obrigado aí, pessoal. Bom resto de semana aí para todos. Valeu.